Influência, na acepção da palavra, é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, o poder, o controle ou a autoridade. E é muito fácil dizer que você não é influenciado por ninguém. Hoje, você já é um adulto formado, mas seja sincero, coloque bem a mão na consciência e pense em quantas pessoas não te influenciaram diretamente para o bem ou para o mal. Na vida, recebemos a influência e estímulos diretos ou indiretos por todos os lados, e escolher o caminho certo em um mundo onde tantos têm tantas opiniões, bom, é muito complicado, mas as consequências, lembre-se disso, você enfrenta sozinho, e é claro que isso não é fácil, principalmente se você é um jogador de futebol, jovem com um futuro brilhante e jogando em um gigante do futebol brasileiro. O Luiz Antônio era uma das maiores promessas da base do Flamengo e foi o melhor jogador da final da Copa do Brasil de 2013, quando o Flamengo se sagrou campeão. E se esperava que o jogador fosse um dos grandes craques do futebol brasileiro, mas a influência errada e a decisão drástica dele acabaram mudando completamente o futuro do jogador. E anos depois, o próprio Luiz afirmou que, se pudesse, teria feito tudo diferente. Mas você sabe o que foi que ele fez? Sabe o que aconteceu com o jogador e como é que ele tá hoje em dia? A gente vai te falar sobre isso, inclusive sobre as consequências. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E é importante que você também deixe o seu like aqui agora e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 27 de novembro de 2013, o Flamengo enfrentava o Atlético Paranaense dentro do Maracanã no segundo jogo da Copa do Brasil. O primeiro jogo havia sido um empate em 1-1 e em casa, diante de sua torcida, o Flamengo venceu o Furacão por 2-0 e se sagrou campeão de um título que ficou na memória do torcedor. Os heróis para a torcida com certeza foram Elias e Hernani, mas naquele dia, no jogo decisivo, o prêmio de melhor em campo ficou para o jovem Luiz Antônio, cria do Flamengo, que deu uma declaração certeira, que uma partida como aquela, em uma final, marcavam a carreira. Eu tô desde pequeno no Flamengo, foram 11 anos tentando chegar ao profissional, e agora realizando o sonho. Vai ficar marcado na carreira, eu tô muito feliz. Hoje eu consegui fazer bem o jogo e ajudar o Flamengo a sair com a vitória. E ele tinha razão, ficou mesmo marcado na carreira. Todo rubro-negro se pergunta sempre o que foi que aconteceu com o jogador, que depois daquela partida, é bem verdade que desapareceu do futebol brasileiro. Luiz Antônio de Souza Soares, mais conhecido apenas como Luiz Antônio, nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1991. Desde muito novo no Flamengo, o Luiz conta que teve uma infância muito regrada e que seu pai, por ser militar, o criou longe das ruas. A regra era da escola pro treino e do treino pra casa. O mundo do jogador, desde os 12 anos, sempre foi o futebol. Sempre foi o Flamengo. Em 2011 ganhou chances na equipe principal, já tinha 20 anos e sabia o quanto era difícil chegar até ali. Jogar no meio campo do Flamengo não é pra qualquer um, meu amigo. O Luiz Antônio passou dificuldades no Flamengo, sofrendo com a desconfiança externa e até mesmo interna no clube. Talvez um dos piores episódios foi quando o jogador acabou descobrindo que membros da diretoria de futebol apelidaram ele de Camelo Cansado. Que absurdo! Tudo isso porque ele não se dedicava para recuperar a bola quando ele perdia, de acordo com a visão desses diretores de futebol. Ele ficou chateado, pensou em abandonar o clube, o seu agente até procurava algum clube da Europa para que ele pudesse jogar e houve especulações de que ele poderia defender o Porto, mas ele continuava trabalhando normalmente no Flamengo. A melhor resposta que ele tinha para dar era mesmo dentro de campo. É o que se tem que fazer quando desconfiam e desacreditam de você. E o jogador foi se firmando, com bons jogos e lances maravilhosos que ficavam guardados na
memória do torcedor, coisa de quem tem qualidade com a bola. O chapéu no Everton Ribeiro no jogo contra o Cruzeiro e a final na Copa do Brasil, que ele recebeu o prêmio de melhor em campo, eram provas da sua qualidade. O Luiz Antônio, no entanto, em alta naquele momento, tomou uma atitude muito errada, e ele reconhece isso hoje. O jogador buscou uma valorização financeira, já que ele tinha um dos menores salários do elenco, que mesmo o Flamengo, no momento de reconstrução financeira, era bem abaixo do padrão para um jogador da primeira divisão e principalmente para um jogador do Flamengo. Um claro exemplo disso é que o jogador não tinha nem o seu próprio carro, ou ele ia para o treino no carro do pai, ou ia de ônibus. E é claro que essa é a realidade de milhões de trabalhadores no Brasil, mas você há de concordar comigo que não é o padrão para um jogador de futebol profissional na primeira divisão. Influenciado pelo seu empresário na época, ele decidiu fazer jogo duro com o Flamengo, buscou um aumento e também em seguida tentou a rescisão contratual com o clube na justiça. Principalmente porque na época era comum o Flamengo atrasar salários até 2, às vezes 3 meses. E tudo seria muito mais tranquilo se o Luiz Antônio tivesse continuado indo aos treinos, mas ele decidiu, bom, por um péssimo aconselhamento, a não continuar treinando no Flamengo, por isso ficou longe dos gramados, o que prejudicou demais a sua temporada. Isso porque depois ele abandonou o processo e entrou em acordo com o Flamengo, rompendo com o seu agente, mas aquilo abalou muito como a torcida via o jogador. E o tempo parado, é claro que cobrou um alto preço do jogador na temporada em 2014. Em 2015, ele também não conseguiu se destacar tanto, o ano do Flamengo não foi bem no geral, e ele então foi emprestado no final de 2015 para o Sport, depois ainda passou por Bahia e Chapecoense. Ele defendeu então o Al-Shabaab da Arábia Saudita e continuou jogando no mundo árabe, onde ele inclusive defende um clube até hoje. O Luiz Antônio nunca se tornou o que a torcida esperava dele, por má influência do empresário, que talvez até tivesse pensado no melhor para o cliente naquele momento, mas que a gente tem que reconhecer hoje que aconselhou o Luiz Antônio da pior maneira possível. Se afastar do clube e não treinar foi uma decisão errada. O Luiz Antônio conseguiu mudar a realidade financeira da sua família, o que era um grande objetivo para o jogador, e a gente tem que entender isso também. Mas o brilho no futebol, aquele menino que brilhou na final da Copa do Brasil, que esperava uma grande oportunidade para continuar marcando seu nome na história? Bom, esse destaque, esse brilho, ele nunca mais conseguiu. É um cara feliz que entende o erro que cometeu e talvez se tivesse seguido jogando quando estava em alta no Flamengo, vivendo seu melhor momento na carreira, bom, talvez a história fosse muito diferente. E o mais bacana que eu vejo de tudo isso é que o Luiz Antônio entende hoje que a atitude dele naquele momento não foi a melhor, não foi a correta. Foi mal influenciado, e as suas palavras e a sua história hoje podem também influenciar, mesmo que indiretamente, positivamente outros jovens jogadores que passem por uma situação semelhante. Mas e você? Se lembra do jogador? Acha que se ele não tivesse feito aquilo, tivesse continuado treinando tranquilo no Flamengo, ele teria conseguido a sua valorização e se firmado no time? A história seria diferente? O que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E outra coisa, tá? A gente fez um outro vídeo aqui sobre um outro grande personagem do Flamengo, que inclusive teve nessa final de Copa do Brasil, o Wallace, que deixou o Flamengo e se arrependeu depois. Você já viu esse vídeo? Clica aqui que eu te conto melhor sobre isso.